Muito bem. Então, hoje, né, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Agora, oficialmente, começando a nossa live, vamos falar aí de um tema, tá, muito bacana, né, que é como tirar o máximo aí das APIs REST do Toto DataSul. Ah, André, por que você está falando disso hoje? Você já não falou disso numa live lá o ano passado? Realmente, tá? Esse assunto de hoje, ele é repetido, em alguns contextos, né? Porque nenhuma live minha é igual, né? Todas as lives eu trago aí questões diferentes, trago dados novos, né? Novos contextos aí de implementação. Então, esse tema, né? Eu trouxe ele aqui porque é uma dúvida que está bem recorrente, né? Aí dos nossos alunos, do nosso time aí, dos alunos. Então, é, teve pedido, né? Então, tem o pessoal perguntou, e aí, por que você não fala sobre isso, tal? Eu queria entender um pouco mais, documentação, como é que eu faço isso, né? Então, com base nisso, a gente trouxe aí o tema com essa expectativa aí. Então, agora, né, de forma rápida e direta, como, né, que a gente tira, né, o máximo das APs REST, como é que entender esse contexto, onde a gente está, né, para onde a gente está indo. Lembrando aí, né, que na live anterior, aí nas lives anteriores, eu comentei com vocês aí sobre o uso do autenticação OAuth 2.0 das APs REST, né, que isso traz o quê? Traz uma evolução das APs REST TOTO DataSul para já, né, uma versão aí 2.0. Então isso é muito legal, por quê? Porque a gente tem uma evolução de segurança, principalmente segurança da TOTOS. Então isso a gente vê que a TOTOS está, né, evoluindo, que a TOTOS está criando um mecanismo aí para acompanhar o mercado. E, né, vamos lá, começando, né, lembrando que nossa live ela é gravada, todo o conteúdo e todo qualquer material, fonte, manual, qualquer material fica disponível, na Inova Academia. Então, gente, preciso de um processo, de um arquivo, de um fonte. Tem na Nova Academia. Ah, preciso do material extra, lá na plataforma. Ah, eu preciso do material de apoio, tá tudo lá. Então, pessoal, todo e qualquer material fica lá. Então, se você já é aluno, né, você já tem acesso a todas as nossas lives, inclusive, né, todos os fontes, materiais e treinamentos aí da Inova Academia. Então, vamos começar. Bom, que a gente tem para hoje, né? Agora, né, 2026, mais do que nunca, está acelerando a transformação digital do TOTO DataSul. André, mas em 2025 já não estava? Já. Só que agora, né, aumentou muito o número de empresas que a entenderam e aderiram ao conceito, né? Muitos disso aí que inclusive foram participando de lives na academia, participando de treinamentos, às vezes conversas comigo mesmo, né? Muitas mentorias aí que a gente realizou para alguns clientes. E todas essas mentorias, todo esse processo, né, fez, né, com que o mercado está cada vez mais enxergando que não dá para ficar da forma tradicional. Ou seja, não dá para continuar com as telas Progress da forma padrão, não dá para continuar com as telas Progress DDK. Ah, mas é TTY, piorou, né? Piorou. Então, não tem como mais utilizar os recursos do Progress como ele é hoje. Isso é fato. A gente precisa, né, de forma definitiva, entrar no contexto das APIs REST e do PY. Por quê? Né? Agora tem Smart View, gestão à vista, que eu já fiz live, né? Já fiz live agora recente sobre Smart View, falei de gestão à vista. Tem os portais, né? O portal de compra, o portal de fornecedor, tem os apps, tem outros portais aí da TOTS, tem agora
a infinidade de telas HTML, PY que estão sendo liberadas. Então, o produto tem inovação todos os dias. Todos os dias. Não vou falar todos os dias, né? Porque as releases são liberadas aí periodicamente. Então, todas as releases são liberadas, né, inovação. E essas inovações, tecnicamente, são o quê? São melhorias de regras de negócio, novas features, novas implementações, novas telas, né, telas progress que estão sendo convertidas para as telas HTML, telas progress que estão sendo descontinuadas, né, e estão sendo mantidas só as telas HTML e PY. Então, está acontecendo isso e muito rápido. E as empresas já entenderam isso, né, e precisa acelerar esse processo. Né? Como eu já disse aí no Progress 3 aí, né, já tem perspectivas de não ter mais as telas Progress DDK, o Client, Progress Client, né? Já vai vir uma versão totalmente web. E aí, né, vem aquela pergunta, né? O que é que eu faço com o legado? O que é que eu faço com todos os meus 20 anos de específicos? Ou 30, né? Tem clientes aí que tá desde o Magnus, né? Então aí tá muito tempo aí com a TOTOS, com o DataSul. Então, tudo isso tem para a gente uma perspectiva que a hora da mudança é agora, né? Tem que mudar, as empresas estão mudando, e o interessante, né, é que tudo isso está acelerando, né? Então, hoje, a gente pegar um cenário dos mercados, a gente vê que os clientes, a maioria dos clientes TOTOS, né, DataSul, já estão preocupados em entrar de vez nesse mercado. Então, já estão preocupados em fazer as customizações das telas HTML, das telas PY, já não construir mais rotina da forma antiga, trabalhar de forma definitiva, né, de forma definitiva com as telas PY, a parte de HTML e inclusive as APIs REST. Então, o que é legal tudo isso, né? A Inst está sendo progenitora de tudo isso. Nós estamos treinando parceiros, treinando clientes, outras consultorias. Então, a gente está treinando muita gente. Não, tanto treinamento direto pela Nova Academia, como os treinamentos que são contratados diretamente, né, pela Inst, então treinamentos dedicados. Então, tudo isso venho aqui hoje, né, trazer uma dúvida aí que é muito comum, né? Então, André, como que eu uso, né? Como que eu tiro proveito do que já tem pronto no produto? Então, nós já falamos de Smart View, nós já falamos de gestão à vista, só que vem aquela pergunta: eu vou construir um API REST, né? Preciso construir um portal, preciso construir um app, eu preciso construir uma nova aplicação, já PY, é claro. Como que eu sei quais APIs eu preciso realmente desenvolver, eu preciso realmente implementar, ou quais APIs eu já tenho pronto dentro do produto que eu posso reutilizá-las, né? E como que eu consigo entender o comportamento delas, como é que eu entendo o comportamento, documentação, como é que eu entendo o processo. E aí vem aquela pergunta, né, que é crucial, que a gente fez uma live, inclusive, falando sobre tudo isso, né, André? Cadê a documentação das APIs TOTOS? Onde está a documentação? Lá no portal lá de APIs da TOTOS tem? Não, tem algumas ali, mas são muito genéricas, né? Só exemplos. Então, como que eu consigo isso? Então, hoje a gente vai abordar esse tema, como que eu entendo, né, as APIs existentes, como que eu utilizo elas, né? Como eu utilizo elas para o meu dia a dia, né? Para o meu dia a dia, e principalmente, né, vou mostrar aqui algumas estratégias de eu reaproveitar, né, boa parte das APIs do produto. Então, isso, inclusive, é uma boa prática, né, que eu trouxe lá do começo. Então, quando eu vou construir uma API, eu tenho que criar o quê? Um ecossistema. E esse ecossistema, ele tem que ser algo reaproveitável, que eu não posso ficar duplicando a API à torta direita. Então, tudo, né, que eu já tenho, que eu consigo reaproveitar, esse é o ponto. A primeira pergunta: o que tem que eu já consigo reaproveitar? Vou construir uma aplicação nova.
uma API de Zoom, uma API de cliente, uma API de item, né? Uma API de Zoom de natureza de operação, de tipo de despesa, natureza de despesa, de cidade, enfim, todos os processos que eu tenho no DataSul. Então, a parte boa é que eu já tenho isso do produto DataSul de forma é, disponível. E aí tem um ponto que para você entender agora, que é uma dúvida que a gente tem, André, todas as APIs do produto é REST 2.0? A pergunta é não, né? Então a TOTOS também passou por um processo de evolução de arquitetura de APIs. Então ela começou com as APIs REST ainda, no padrão ainda REST 1.0. Não tinha muito um padrão claro, específico da API REST 2.0. O que é REST 2.0? Né? Todo estruturado com vários métodos, né? Com vários métodos, onde você tem o path para, onde você define, né, vários parâmetros de PF-PARAM. Então, isso, você trabalha agora com o BID Token, com autenticação OAuth 2.0. Então, tudo isso foi uma evolução. Então, hoje, né, eu posso dizer, até inclusive já desde o ano passado, que a TOTS já, né, trabalha aí com o padrão REST 2.0, que é o padrão global do mercado. Né? O mercado utiliza esse padrão. Então, tudo isso traz para nós o quê? Uma necessidade, né, de, legal, eu vou reconstruir um projeto, eu vou construir uma API REST. Então, você desenvolvedor Progress mesmo, né, você tem que entender isso, eu vou construir uma API REST. Mas será que já não tem uma pronta? Eu vou realmente criar duplicidade de APIs, que eu já vi acontecer isso, né? Às vezes cria um projeto lá, preciso criar as APIs para um aplicativo lá da produção, ou para o aplicativo do portal de vendas. Então, as pessoas saem o tempo todo duplicando APIs. E API não é isso, né? É reutilização, é padronizar, é criar um ecossistema tanto para integração de outras ferramentas externas, como também criar mecanismos, né? Mecanismos para você ter de forma definitiva métodos, né? REST API, para compor aí todas as suas aplicações. Quais são essas aplicações? Pode ser apps que você vai rodar nos seus celulares, tablets, na fábrica. Pode ser páginas responsivas PY, que pode rodar dentro ou fora do DataSul. Pode ser portais de venda, portais CRM, uma série de portais que você vai integrar de forma nativa com o TOTOS DataSul e, né, inclusive, né, na própria customização das telas PY, das telas HTML, você precisa também ter APIs, às vezes acessórias, APIs que são utilizadas aí para você fazer um post, atualizar um item, fazer um get de uma informação específica. Então, todo esse processo, né, de uso de recursos de forma em back-end e front-end, quem que domina isso? As APIs REST. Né? Então, o TOTOS tem uma gama de APIs REST hoje que você pode reutilizar. Então, hoje é isso. Né? Como que eu entendo isso? Então, primeiramente, eu vou ensinar vocês, né, o ponto de partida para a gente mapear essas APIs REST. Né? Como é que a gente mapeia isso? Primeiramente, vamos entender as APIs REST do produto padrão. Né? Então, dentro do produto padrão, o que eu tenho de APIs? André, pode ser APIs REST 1.0, mas também pode ser APIs, né, REST mais antigas. Então, pode ser uma série de APIs. Então, a gente vai usar aqui alguns conceitos, vamos entender isso, como é que a gente faz esse processo e vamos colocar isso passo a passo, tá bom? Então, gente, preparando, né, preparando para começar, vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a gente vai falar um pouquinho, né, desse mercado de APIs, né? Como que eu tenho acesso a ela? Como que eu tiro proveito disso? Como que eu aproveito?
de tudo isso. Então vamos entender esse contexto e vamos interagir, né, de forma direta, para a gente conseguir entender desse mapeamento claro. Então, vamos lá. Então, começando aqui, né? Então, começando aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente fazer agora esse benchmark aqui de como tirar o proveito dessa situação, como aproveitar isso. Então, ó, importante, tá? Desenvolvedor Progress, vai desenvolver, ou você é um analista, você é um analista de sistema que está especificando um desenvolvimento, está especificando um escopo, cara, você precisa saber, né, as APIs, mapear essas APIs do produto. Então, bom, eu vou responder as perguntas aqui, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu já respondo as perguntas, tá bom? É isso mesmo, viu, Cássio? É essa live aqui que a gente vai entender agora, né? Mapear esse processo, entender uma prévia disso, tá bom? E é claro, né? Hoje é uma parte de mapeamento e em seguida a gente entra aí num contexto mais técnico, tá? Aí o Marcos perguntou que quais as boas práticas de escalabilidade de uso de APIs. Isso aqui eu vou deixar essa pergunta lá para o final, tá, Marcos? Tem aí uma série de boas práticas, inclusive a gente tem uma live que a gente falou sobre isso, tem uma live inteira que a gente fala sobre isso, tá? Mas eu vou responder essa pergunta sua lá no final da nossa live, tá bom? Então vamos lá. Então vamos entender, né, esse contexto agora, né? Vamos falar um pouquinho aí desse contexto, vamos entender por que que você é desenvolvedor, por que que você analisa de sistema, você é o desenvolvedor back-end, front-end, né? Você precisa entender como que o PY utiliza essas APIs, né? Como que ele consome, como que eu mapeio essas APIs, como que ele mapeia essas APIs. Então, tudo isso a gente vai ver nessa live de hoje. Beleza, André. Então, estamos aqui. Como que eu tiro proveito, né, da Inova, né, das APIs REST? Então, como eu tiro o maior proveito? A gente vai ver isso agora na prática. Muito bem, então vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos começar agora a parte prática mesmo, né? Mão na massa agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o nosso ambiente. Então estou aqui, ó, no ambiente. Deixa eu só jogar minhas telas aqui para o lado. Estou aqui no ambiente TOTOS DataSul, né? No ambiente TOTOS DataSul, uma versão atualizada. Isso é importante, tá? O ambiente precisa estar atualizado porque a TOTOS, né, está cada vez mais liberando novos packs. Então, a primeira pergunta, André, não aparece para mim as telas PY. Se não aparece para você as telas PY, precisa ver se está com permissão liberada ou se está sendo feito as importações de menu na atualização dos pacotes. Então, toda vez que atualiza um pacote no seu ambiente, precisa fazer a importação de menus, né? Porque todas essas rotinas novas, né, vêm, né, dentro do pacote de atualização. Então, vai lá na pasta Unibdata, né, faz o pedido de menu, porque você vai conseguir ter acesso a todas as rotinas, né? Então, todo mundo já sabe, já falei, né, que todas as telas HTML começa com HTML, né? Ou é HTML ponto inicial dos programas do módulo, né? Ou HTML, essas telas aqui são as telas HTML antigas ainda, ou HTML ponto o módulo, né? Então, essa é até uma forma fácil de você achar, né? Então, aqui, ó, HTML MRE, estou aqui no módulo de recebimento. Mas beleza, então, toda tela HTML, toda tela PY usa API REST? Toda tela PY, toda tela HTML Framework usa API REST. Isso é simples. O que muda? A API REST mais antiga, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? A API REST mais nova. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho nesse contexto. Tá? Vamos ver vamos ver a API REST 1.0, depois a gente vai ver uma API REST antiga que não é 1.0. Tá? Então a gente vai ver esses dois padrões, a gente vai entender esse conceito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, escolhi aqui uma tela, né, uma página, uma tela HTML. Tem várias, tá? Então,
Eu peguei algum outro modo de recebimento aqui, vou pegar essa daqui, ó, família de recebimentos, tá? Ou item de recebimento, tanto faz, né? Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Então, isso é uma coisa interessante, tá? Até aproveitando que a gente está nisso aqui, o que a TOTOS está fazendo, né? A TOTOS ela está criando, né? Inclusive, uma das grandes dores do DataSul era que tudo estava espalhado, né? Tudo está espalhado. Então, a TOTOS está criando esse contexto, né? Onde está agrupando parâmetros que são de formas do mesmo processo, do mesmo contexto. Então, ó, pode ver que na mesma tela aqui, ó, eu consigo, no mesmo contexto, eu consigo acessar família estabelecimento, consigo acessar o item recebimento, família recebimento, parâmetro do usuário recebimento. Então, isso está acontecendo legal, isso está dando bastante resultado, por quê? Porque a TOTOS está realmente unificando aí, criando esses processos de forma unificada. Então, isso dá uma visão muito bacana e cria o quê? Facilidades para o usuário, né? Então, aqui, ó, item recebimento, estou na tela de recebimento. Então, estou na tela. Então, como que eu faço, né, para descobrir as APIs REST, né? Então, aqui, né, a gente tem os botões de ação. Por exemplo, eu posso editar um item, né? Vou editar um item. Toda vez que eu vou editar um item, eu tenho várias e várias abas, né? Então, vamos começar por aqui, né? Tá vendo que nessa tela aqui eu tenho um campo de zoom, né? Um campo de zoom, beleza? Um campo de zoom, legal. Então, se eu tenho um campo de zoom, isso quer dizer o quê? E todo e qualquer campo, né, que eu tenho, qualquer zoom, qualquer input, existe uma API hash por trás. Isso é fato. Mas aqui no load da página inicial também tem, André? Tem também. Então, como é que eu faço? Primeiramente, né, eu quero utilizar uma API, né? Eu quero utilizar uma API. E eu não sei a documentação. Então, como é que eu vou fazer? Cara, é muito simples. Eu vou pegar, mapear as telas do produto que tem, as funcionalidades que você precisa. Por exemplo, módulo de pedidos. Lá na PD 4000, cara, lá tem zoom praticamente em tudo. Tem zoom de item, de representante, tem zoom de, de itens, tem zoom de estabelecimento, tem zoom de natureza de operação, tem de tudo. Então ele tem API para tudo. Tem API para tudo. Então, isso, né? Então eu vou pegar o quê? Eu pego as principais telas do produto, e com base nesse conhecimento que você já tem aqui do RP, então você começa, né, a entender o que você tem disponível. Ah, André, mas e as APIs públicas, aquelas outras APIs? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, beleza. Então, primeiramente, né, como que eu identifico, né, as APIs, né, que eu quero utilizar? Então, primeiro ponto de partida, né? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma consulta, eu quero fazer uma atualização, eu quero fazer uma inclusão. Então, por quê, né? Porque eu preciso executar realmente aquilo que eu quero fazer. Então, um caso clássico aqui, né? Vamos primeiro inspecionar aqui, ó, vamos dar um inspecionar e vamos colocar aqui, ó, em network, ou seja, rede, né? Agora, se você tiver aí com o navegador em inglês, em português, vai estar aqui em rede, tá? Então, como é que funciona o processo? Né? Primeiramente, né, toda vez que eu faço um load na página, né, quando eu coloco em rede, posso vir aqui parar, né, coloco aqui em rede, o que ele faz? Eu consigo ter acesso, né, a todos os parâmetros que a TOTOS utilizou para construir aquela API hash. Então, o que eu vou ter acesso aqui? Eu tenho acesso ao contexto, ao path, eu sei qual API, eu sei qual rotina. Isso é interessante por quê, né? Porque você pode ter duas necessidades. Você pode ter a primeira necessidade. Eu quero utilizar essa API para outro fim, para outro programa, você pode fazer isso. Ou eu quero entender qual é a API utilizada, porque eu quero customizar essa API, né? Lá no nosso treinamento de customizando APIs REST, a gente ensinou a modificar essas telas. Foi essa tela aqui, a tela de parâmetros do usuário, como é que cria um campo, como é que muda a posição no campo. A gente já aprendeu a customizar essa tela, né? Mas às vezes, né, ao invés de eu querer consumir, eu quero customizar a API, eu preciso descobrir qual é a API, né? Porque isso é um ponto interessante, pessoal. As APIs REST, tá? Elas são customizáveis. Ou seja, isso quer dizer que eu posso adicionar campos, modificar campos direto lá na API.
Eu não preciso vir aqui no front-end. Isso é um ponto importantíssimo, né? Eu consigo, olha, isso é importante. As APIs REST, elas são customizáveis. Ou seja, eu quero criar um campo, apenas customizando na API REST, eu consigo jogar esse campo aqui na tela. E outra coisa, é muito mais do que isso. Por quê? Essas telas aqui novas, que são as telas PY, elas usam Dynamic Components. O que são Dynamic Components? Quer dizer que lá na API REST vem os metadados, olha, presta atenção, vem os metadados através da API e ela constrói os componentes, os fios, grids, enfim, todos os componentes de forma dinâmica. Isso está me dizendo o quê? Que se eu customizar a API, inserir o campo lá na API REST, na posição, no metadado, na sequence que eu quero, automaticamente isso aqui já reflete na tela. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, às vezes, para mim customizar uma tela PY hoje, eu não preciso conhecer PY. Eu tenho que conhecer Progress. Eu não preciso conhecer PY. Olha que interessante, muita gente não sabe disso. Mas para customizar hoje uma tela PY recente, deve falar as telas mais novas, tá? As antigas não. Que usa Dynamic Components, eu não preciso saber PY. Eu preciso saber Progress, porque é através da customização das APIs REST que eu consigo manipular os campos. Ponto de partida, né? André, eu tenho que saber como é que funcionam os componentes do PY? Claro, saber quais são os componentes, o que é o input, o que é o accordion, como é que funciona a table, as propriedades, né? As propriedades, eu preciso saber isso, é claro. Mas, customizando as APIs, eu manipulo. Então, isso é muito importante. Então, isso é um ponto de partida. E aí, legal. Então, eu já tive essa grande dica, tá? Isso é importante, né? Já tive essa grande dica. O segundo ponto, né? O segundo ponto. Então, André, eu quero aprender a customizar a API. Lá na Nova Academia tem um treinamento inteiro que fala só sobre isso, tá? Tem um treinamento completinho lá que fala sobre isso, tá bom? Só você acessar lá, procurar, se tiver dúvida, chama nosso suporte aí que a gente ajuda você a achar esse treinamento que a gente você customizar as APIs REST. E é interessante que esse mesmo conceito de customização das APIs REST é o mesmo conceito que vai utilizar para a customização do gestão à vista, para a customização das APIs do Smart View, é o mesmo padrão. O que muda só? Só vai mudar alguns critérios dos metadados, mas o padrão é o mesmo. Ou seja, quem sabe fazer isso, sabe trabalhar com dashboards customizados, gestão à vista do TOTS, e sabe também criar componentes para o Smart View. Olha quanta coisa você consegue com apenas uma coisa, né? Então, essa dica ela é muito valiosa. E aí, agora voltando aqui para as APIs REST, né? Como que eu uso isso aqui a meu favor? Então, toda vez que eu tenho um request dentro do produto, eu tenho, né, como saber exatamente como aquilo aconteceu. Então, como é que eu vou fazer aqui? Por exemplo, ó, toda vez que aparece esse ícone aqui de um objeto JSON, isso quer dizer que isso aqui é um request de API, né? Que aí pode ser qualquer método. Então, olha que interessante, ó. Então, eu já cliquei aqui, o que eu estou vendo aqui, ó, é o método get, que justamente, ó, o que ele faz? Ele faz esse processo aqui. Então, você está me falando, né, em qual contexto que ele usa? Ó, olha que interessante, ó. Ele não usa, aqui no produto padrão, ele não está usando o contexto de API, né? É outro contexto. André, mas se eu colocar aqui no contexto de API, ele funciona? Funciona, porque está no padrão já REST 2.0. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Ó, joguei no menu. Ó, então, o que ele trouxe para mim aqui? Ó? Mesma coisa que está na tela, só que agora no formato JSON. Então, você está me dizendo, André, que se eu quiser utilizar essa API REST já em uma aplicação minha, eu posso fazer isso? Pode. Por que você vai criar outra? Ah, André, eu vou precisar adicionar um campo só nessa API REST. Você vai utilizar ela? Vai, você vai utilizar ela, você não vai criar outra. Né? Então, gente, ó, tá aqui, ó, vem todos os dados, ó, toda a parte de postos, né, a parte de configuração de postos, todos os dados referentes, né, à tela. É claro, a gente vai ver depois, a gente pode especificar fields, algumas APIs eu posso especificar
outros parâmetros para ela expandir mais os dados que ela retorna. Então, isso aqui é importantíssimo, né? Então, ó, paginação, né? Total 10 registros, has next true, ou seja, tem mais registros, e eu consegui simplesmente fazer isso no browser. E agora, né? Como é que funciona isso? É legal, get, fácil, já sabia. E, e aí, né, aqui eu vejo, né? Porque eu tenho no header, ó, tem isso daqui. Eu tenho o payload, que são os parâmetros que ele passa, no caso aqui são só carry string, não tem outros parâmetros, é page size, page size. Ah, André, mas eu não sei o que é carry string, que é path para. Pessoal, tem que fazer o nosso treinamento de construção de APIs REST. Vai lá, faz o treinamento, construindo APIs REST, vai entender todos os conceitos, o que é um path para, o que é um carry string, como é que funciona o header, tudo isso. Então, tudo esse conceito a gente tem lá. Como é que eu passo a empresa na empresa no header, né? Então, tudo isso tem um monte de conceito importante. Então, importante aqui, ó, page size, preview, né? Aqui é o que ele realmente retorna dentro do processo, né? O que ele retorna dentro do processo, já no formato, né, de array. Então, veja aqui, ó, que ele criou um array aqui, ó, retornou 10 registros, ó, do 0 ao 9, e aí você consegue, né, o mesmo JSON, mas de uma forma aqui mais tranquila de visualizar. Então, pessoal, o que isso dá para a gente aqui? Facilidade e possibilidade de reaproveitar o código, né? Reaproveitar o código. Então, isso aqui, eu posso usar onde? Qualquer lugar. Beleza. Então, essa aqui é fácil, ótimo. Então, vamos ficar um pouco mais difícil aqui, né? Vamos ficar um pouco mais difícil. Então, beleza. Então, André, agora legal. Ele atualiza o item, né? Como é que ele atualiza o item? Qual a API que atualiza o item, né? Então, eu posso vir aqui, né? Vou editar e eu vou atualizar, né, um item. Ó, eu quero atualizar esse cara, ligação de quantidade. Colocar 10, né? Valor, colocar aqui 10%, colocar R$ 10, aqui em quantidade. Aí colocar uma só aqui, né? 10, percentual 10%, e quantidade maior, colocar 10%, tá? Só para a gente brincar, né? Tem a parte fiscal aqui, né? Aí eu vou salvar. Sim, né? Repliquei os dados do estabelecimento, ótimo. Né? Então, deu um erro aqui, porque tem um campo obrigatório que não está informado. Então, eu vou, né? Vir aqui, vou colocar o código do imposto, é obrigatório, imposto de serviço, beleza, e vou colocar aqui. Agora sim eu vou salvar. Então, ó, então o que fez aqui, né? Ó, agora atualizou, né? Ele vem aqui para a parte de replicação de dados do estabelecimento. Vou dar um próximo, vou marcar os estabelecimentos que eu quero replicar. E aí, legal, tem um workflowzinho aqui, show de bola. Então, até essa parte ficou legal, né? De replicar para o estabelecimento. Antigamente isso aqui era meio confuso. Bom, mas o que ele fez aqui? Né? A gente gravou aqui todo o processo. Então, a gente teve uma série de questões aqui que a gente vai entender agora, né? Então, ó, aqui, né? Ele continuou aqui aqui, ó, tax filter, né? O que é esse tax filter aqui? É nada mais, nada menos quando eu cliquei, né, no zoom de impostos. Então, André, você está falando que você clica no zoom também, ele faz um request, eu consigo saber qual o zoom, qual os dados retornam os impostos? Sim. Então, se você precisar desse campo de zoom, André, eu preciso criar uma API para isso? Não, já tem pronta, está aqui. Está pronta. Então, e outro ponto importante, né? Aqui está no contexto DTS, né? Que é um contexto antigo, mas aqui funciona também no contexto API. Ó. Eu posso vir aqui, ó, colocar API, e aí, ó, funciona também. Por quê? Muda só o contexto. Esse aqui é o contexto novo, contexto recente, que é API, né? API barra CDP, e aqui é o contexto antigo. Mesma coisa aqui, um contexto antigo, eu vou mudar aqui para API, porque antigamente, né, as APIs antigas trabalhavam nesse contexto. Então, tá aqui, ó, funciona. Ou seja, o que você está me dizendo então? Está me dizendo que todo e qualquer campo de zoom ou autocomplete do produto já são APIs REST prontas que eu posso reutilizar. É isso, né? Natureza, produto. E aí é simples, é só pegar isso daqui, transportar pro Postman para sua aplicação e utilizar. Está pronto.
Eu não tenho que criar mais nada. Mesma coisa aqui, né? É, outras APIs, ó, parâmetros site family, a mesma coisa, né? Então, os parâmetros de família que ele trouxe. Então, tá aqui, né? É, então, tudo isso vai dar para você o quê? Flexibilidade, né? E aqui, né, muito importante, aqui é aqui que acontece a mágica, né? Aqui eu tenho um método PUT, né? O que é o PUT? Né? PUT é o quê? É a atualização, né? É quando ele vai fazer a atualização. Veja que interessante aqui, ó. Eu tenho uma API REST, né? Que está com receive item, onde ele passa como path para, ó, interessante, que é um path para, que é o código, né, do meu item, que é o item 1000 que eu estava mexendo, o item 1000. Ó, o verbo put, né? Por que put? Lembra do CRUD? Post, put, né? Delete, né? Que é o D, ou create, né? O post create, put atualização, create e delete, né? É o CRUD, né? Post, put, delete e get. Então, com isso a gente compõe o CRUD. Então, ó, fez o put. E aqui, né, muito interessante também, eu tenho o payload. O que é o payload? Né? Todo body, né, toda API recebe um body, né, um body, e eu já tenho o body. Então, eu preciso de documentação? Não, tá aqui, ó. Qual que é o JSON de entrada? Tá aqui, ó. Para copiar. Eu pego isso daqui, faço o quê? Jogo lá no Postman. Tá aqui o JSON. Ó, aqui no modo payload, aqui é parser, né? Quando dá o parser, os campos organizados. Mas tá aqui o JSON. Então eu quero testar isso daqui. André, eu preciso de documentação? Não, tá aqui. Não preciso de documentação. É só a URL tá aqui, o verbo tá aqui. Então o que eu vou fazer? Basicamente o que? Eu pego isso daqui, vou jogar aqui no Postman, claro, vai testar isso aqui no Postman sempre, porque o get, put eu não consigo fazer isso, né? Vou jogar isso aqui, ó, vou dar um new, um duplicate aqui, por exemplo, né? Vou dar um duplicate, ó, eu jogo, ó, vou colocar aqui, atualiza item, ó, atualiza item hack, vou mudar o verbo aqui para put, que está lá, jogo aqui a URL, né, que isso aqui já vai automaticamente aqui para um path para. Lembrando, né, que aqui quando eu trabalho com multi-empresa, eu tenho que passar aqui o Company ID, né, o Company ID, preciso passar o Company ID da empresa, lembrando. E, é claro, né, todo punch eu tenho que ter um body, né, eu tenho que ter um body com o meu JSON, né, e meu JSON, vou falar aqui que é um JSON, e meu JSON, calma aí, cadê JSON? Form data, how, beleza, JSON, tá aqui, ó. Então é how JSON, beleza, tá onde? Onde está meus dados? Tá aqui, ó. Payload, tá aqui meu payload, copio e colo aqui, né? E dou o que eu chamo aqui de Prairie, né? Tem um botãozinho aqui que chama Prairie, deixa eu achar ele aqui, que é o Beautiful, aqui, ó. Ele formata, tira todos os lixos e pronto. Aí, claro, tá aí eu tenho que fazer aqui a autenticação, tudo mais, né? Eu tenho que autenticar, tenho que fazer todo o processo, mas é isso, não muda disso, né? Eu tenho que vir aqui e fazer rodar, pronto. Fazer rodar, tá? Não vou entrar com a senha aqui, a senha está errada para não revelar minha senha aqui, mas, gente, é isso. Pronto, é só testar a API, não precisa de documentação, porque muita gente que reclama, eu não tenho documentação. Eu não tenho como saber como chamar a API. Aqui, agora, eu sei como chamar a API. Eu sei como chamar. Então, da mesma forma que eu tenho o preview, né? Eu tenho aqui o payload. O que é o payload, né? Para quem não sabe, tá, pessoal? O payload é um objeto padrão que é sempre que você faz um request para um API REST, ele passa um objeto padrão chamado payload. E esse objeto, né, contém, além de todos os métodos, cabeçalho, toda a parte compõe
o método, né? Todos os parâmetros ali que vai no header, tudo isso, né? A carry string, o path param, passa todo o conteúdo, ele passa também ali o body, né? Todos os parâmetros compõem. Então, isso aqui é o payload e aqui o response, né? O response basicamente é o que ele retornou, né? Então, a API, né? Ela pode passar dados, mas ela pode também retornar dados. Então, aqui ele retornou esse JSON, que tecnicamente são o quê? São os dados atualizados, né? Como ficou os novos dados. Pessoal, isso aqui é fantástico, né? É fantástico. Então, ó, aqui se você quer saber questão de, de velocidade, né? De timeout, como é que está a velocidade aqui, você consegue acompanhar, né? Demorou 577 segundos para processar, então sabe como é que está seu servidor, se está muito lento, né? Lembrando que eu já disse para vocês, eu não posso fazer requests gigantescos porque tem timeout, limite de tamanho de JSON, tem uma série de questões. Então, que legal que a gente fez isso, né? Então, ó, aqui eu tenho outro parâmetro, né? Que ele é um outro header aqui, que é uma outra API, que é o método get que ele faz. Replication data, mesma coisa, ó. Ele pega os parâmetros da família. Aqui é o que faz a replicação dos dados para o estabelecimento. Então, tá aqui também, tem o payload, ó. Ó, ele passa o payload, tá tudo aqui, ó. André, mas é só copiar e colar? É só copiar e colar. Não tem para onde correr, né? Então, o que replica os dados do estabelecimento. Então você está falando então, que se eu precisar fazer uma API lá que replica os dados, eu posso ir lá no item, no caso do item, só pegar a API e reutilizar? Isso, é só isso. É só pegar a API e reutilizar ela, tá pronto. Eu não tenho que me preocupar com regra de negócio, não tenho que me preocupar com o que a TOTS fez para você, a replicação de item. Né? Isso vale para uma série de outras APIs que já estão prontas aqui, um monte de APIs, tem muita API. Isso aqui é só uma pontinha do iceberg, né? Tem muitas telas HTML dentro do produto hoje. Então, gente, o que é legal, né? Aqui, né, ele está fazendo aqui é o token, né? Isso aqui ele faz parte de autenticação, depois isso aqui a gente depois tem uma live que eu falei sobre isso aqui, tá? Usando o Auth 2.0, veja que já está usando o Auth 2.0, né? Então, isso que é importante, que está reciclando o token. Né? E aqui, né, o get refresh, e assim por diante, né? Aqui está pegando os metadados para atualizar a tela, né? Tem os metadados, aquilo que eu falei para você, né? Que eu consigo utilizar, né? Os metadados para mim através da API REST, né? Através da API REST, olha interessante, tá? Através da API REST, eu fazer o quê? Manipular a tela. E é isso mesmo, que quando eu manipulo, né, os metadados, né, eu faço isso, né? Então aqui é um metadado, né, de lista de permissão, né, de lista de permissões. E é assim que funciona, né? Eu vou fazer isso. Então o que é legal aqui? Você tem todos os métodos chamados pela tela. André, mas eu quero fazer algo semelhante, eu quero reaproveitar isso aí. É só usar. Precisa de documentação? Não, tá aqui, ó. Tem tudo aqui. Tem o payload, né? Tem os parâmetros, tem o preview, tem o response, tem tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Então agora eu só vou limpar aqui para a gente fazer mais um exercício. Pessoal, legal? Show de bola? Todo mundo já conhecia isso aqui? Já sabia como é que funcionava? Todo conhecia, pessoal? Não? E aí, né? A gente vai, né? Dar mais um passo. Então, isso aqui, qualquer tela, qualquer tela HTML, né? Qualquer tela HTML, eu posso fazer isso daqui, né? Então, vamos mudar a tela aqui. A gente vai pegar aqui parâmetros do usuário. Ou não, vamos aqui na de famílias estabelecimento. Ou famílias dele, tá, ok. Então, aqui é a mesma coisa, né? Tem todos os métodos, né? Tem tudo a coisa. Então, beleza. Então, a gente vai mudar agora, né? Veja que agora eu consegui acessar, né, o contexto API. Lembra que isso é importante, né? Acessar o contexto API. A gente vai mudar a tela agora. A gente vai pegar uma tela que é muito interessante,
que é a tela de ordem de compra, né? Eu gosto dela porque ela é bem interessante. Então, vou mudar aqui, eu vou voltar aqui para o menu, vou colocar aqui HTML CC. HTML CC e vamos lá. Então, tá aqui, né? Vamos pegar aqui, tem uma tela interessante aqui, que é a consulta ordens de compra, né? Consulta ordem de compra, eu acho que é essa daqui, deixa eu ver se é essa ou se é a outra. Não, não é essa. Não é essa, deixa eu ver aqui, tarefas. Manter ordem de compra, acho que é essa daqui, deixa eu ver. Ah, essa aqui. É até uma consulta também, mas pode ser essa daqui. Tá, pode ser essa daqui. Vou tirar a data aqui. Bom, que é essa tela aqui? Ela é interessante, né? Ela é uma tela também, né? Recente, né? Uma tela recente. Mas ela ainda não é PY. Ela é HTML Framework. Ela é semelhante, mas ela não é PY. Ela também é HTML Framework. O que eu sei? Eu sei que pelo padrão da tela aqui, mexendo, né? Mexendo, eu já sei que ela é HTML Framework, né? Até mesmo pelo source aqui pelo, 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 pela, pelo formato do conteúdo, eu sei que ele é HTML. Ó. Isso aqui eu sei que ele é HTML. Só olhar para a tela eu já sei que é uma tela HTML. O que muda? O que muda, pessoal? Que para customizar uma tela PY, eu consigo customizar ela apenas mexendo na API REST. Igual a gente fez aqui, a gente olhou, a gente consegue apenas mexer na API REST. Eu consigo mexendo na API REST. Nas telas HTML Framework, não. Na HTML Framework, realmente eu preciso trabalhar com injeção de HTML. Ah, André, mas eu queria aprender a customizar as telas HTML. Como é que faz a injeção? Como é que eu faço um componente? Como é que eu crio um botão? Tem um treinamento lá, tá? MLA, tudo bonitinho. Isso tem lá na nova academia, tá? Então, tem um treinamento lá bonitinho. Mas aqui, nosso processo aqui hoje não é as telas HTML, mas também, né, a gente focar aqui na questão das APIs. Então, interessante, né? Essa API é interessante porque ela tem bastante filtro, né? Por isso que eu trouxe ela aqui. Ela tem bastante filtro. Então, eu vou dar um reload aqui, né? Vamos dar um refresh. Vou dar um reload. Vou aplicar um filtro qualquer aqui, né? Só para ele dar um refresh. Vou cancelar aqui, né? Vou só mudar um filtro aqui, vou tirar as rejeitadas, só para ele dar um reload na tela, beleza, então ele deu um reload. Então esse aqui é um get, né, quase igual qualquer outro get. O que muda aqui, né? Então tá aqui, ó, get list order lines. André, eu posso utilizar essa API aqui, é uma API hash também? É uma API hash. Nossa, André, mas é um get, mas tem um post aqui. E aí? O que é um get, mas tem um post? Alguém sabe me dizer? Por quê? Estou vendo educação. Por quê, né? Quando a TOTS começou, né? Ele começou com um padrão que ele ainda não usava a PREST 2.0, mas é isso mesmo que falta de padrão, com certeza, né? Então, o que acontecia, né? Ela passava todos os parâmetros via body, né? Via body. Então, como ela precisava fazer um parâmetro via body, você não pode passar um body, hoje um JSON no body, através do GET. A API não permite fazer isso. A API permite. Então, como a TOS precisava passar os parâmetros GET, os parâmetros, as TTs, todos os parâmetros via TT para, naquele mesmo padrão de relatório, que como foi as primeiras APIs da TOS foi assim, né? Então, ela usava, né, todas as APIs GET, as antigas, né, como post. Por quê, né? Se eu ver aqui no payload, ó, aqui no payload, o que ela faz? Ela passa um body mesmo, né, um JSON, chama TT list parâmetros.
que é igual a TT Param quando você faz um relatório, né? Quando você faz um relatório hoje no DataSul, né? Você faz o Param. Então, mas qual que é o ruim disso aqui? Não tem paginação, não tem query string, não tem path param, ou seja, como diz o Cássio aí, né? É uma falta de padrão hash bem longe mesmo, tá? Então, mas, né? Na época aí, quando a TOTS começou, era assim que funcionava. E tem muita API por aí que é assim ainda, né? O que que muda, né? Ele faz um post, tá aqui, faz um post, e aqui, né, o payload, que basicamente é o JSON, né? É o JSON, ele vai passar uma TT param. Cara, o mesmo conceito que você utiliza lá para gerar um relatório RP, né? Tem a TT param, uma TT parameter e uma, né? E aí dentro dessa TT parameter você coloca os parâmetros. Ó, sorte, coach, ordem assim. André, então, você está falando, se eu quiser utilizar isso daqui, eu vou utilizar? Sim. Então, né, não necessariamente, tá, ô Cláudio, busca e altera dados, era get mesmo, tá? Que, inclusive tinha uma quebra de padrão tão grande, né, porque no método ele chamava get list orders, né? Então, assim, isso aqui já quebra o padrão de hash, né? Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é isso, ó. Veja que aqui ainda eu não tenho uma API REST, né? Eu não tenho uma API REST padrão ainda. Pode ver que fica na pasta aqui ainda, ó, CCP, ó, CCP, CC API. Então, esse método aqui é um método da CC API 352, esse get list orders aqui, ó. Então, que isso está dizendo para mim? Isso está dizendo para mim que, né, eu tenho que entender esse contexto, né? Então, se eu precisar aqui, colocar aqui naquele contexto, barra API, V1, cara, isso aqui não funciona. Isso aqui não funciona. Isso aqui é igual eu falei, como diz o Cássio, isso aqui não está longe de padrão hash, né? Mas se eu passar o post aqui e colocar os parâmetros, vai funcionar, retorno de JSON, bonitinho. Claro, não tem paginação, não tem um monte de coisas, né? Então isso aqui é importante, por quê? Para a gente entender ainda, né, que a gente vai ver dentro do produto, né, bastante coisa desse tipo, né? Bastante coisa desse tipo. Então a gente vai ter bastante coisa. André, e aí, né? Pode ver, ó. Esse aqui é um get, né? Por incrível que pareça, mas eu vou ter aí os posts. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Você vai aqui, você pode copiar, editar, você pode editar a ordem de compra, né? E aí, com base que você vai colocando, você consegue também fazer, né, o que a gente chama de mapear o evento, né? Vou clicar aqui na ordem, por exemplo, ó. Eu posso, é, eu posso trabalhar, né? O é, a parte aqui de anexos, né? E aí aqui ele vai, né? Aqui ainda usa a central de documentos, né? Para quem não sabe, né? A DataSul tem um negócio chamado central de documentos agora, que agora está tendo, né, nas telas HTML, anexos, né? Isso é uma coisa que nas telas públicas a gente já customizava isso há anos, né? Costumava isso há anos, criar a partir de anexos. Agora, nas telas HTML, a TOTOS começou a colocar aí, principalmente na parte de compras, a questão dos anexos. Então, assim, aqui eu não vou entrar muito na, na, na lasanha, mas tecnicamente, né, é isso, né? Então, você consegue ter acesso a todos os métodos, você consegue ter acesso a todos os zooms, aqui numa tela de consulta, numa tela legal, né? Mas vou pegar uma tela aqui, por exemplo, o PD4000, que é uma tela muito boa. Vamos pegar o PD4000 aqui agora como exemplo. HTML.pd. Beleza? Então tá aqui, ó. PD4000. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Por que eu gosto dela, né? Ela é uma tela. Eu estou sem permissão, pessoal. Não vai rolar, não. Agora que eu vi que eu estou sem permissão no banco comercial. Mas aqui, ó, já é bem interessante, porque essa tela aqui, ela é uma tela um pouquinho mais moderna, porque ela veio, né, depois, né, ela veio um pouquinho depois das telas HTML mais antigas. Ela ainda é HTML Framework, mas ela veio um pouquinho depois. Então, ó, aqui, ó, da mesma forma, eu entrei no botão de zoom,
né? Eu fiz aqui o que eu chamo de do Zoom, né? Eu não tenho aqui ainda eu não tô eu não estou ainda com o usuário cadastrado aqui, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse Zoom que eu fiz aqui, ó. Então, olha que interessante aqui, ó. É, Vamos lá, onde que eu tô aqui? Aqui, ó. Então, aqui, start, aqui, ó. Vamos lá. Uhum. Beleza, beleza. Payload, beleza. Bom, deixa eu deixar aqui. Ah, tá, tô aqui, tá, beleza. Ó, então aqui, ó. Aqui, ó. É a API, né, que ele dispara aqui a consulta de pedido, ó. New Order Number, ó. É um GET, ó. Então, mesma forma, né? Eu vou ter o preview, vou ter o response. O que retornou aqui para mim, ó? Eu não estou cadastrado, retornou um erro, inclusive, tá vendo? Ó? Eu não tenho permissão para executar esse programa. Né, e aqui, né, vai ter algum momento aqui que eu fiz, né, o zoom, né? Deixa eu só achar o zoom aqui. O zoom de emitente tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó, o zoom de emitente, né? O que é o zoom? Então, André, eu preciso cadastrar, encontrar o zoom de emitente. Olha que interessante, olha aqui, já é outro padrão. Olha que salada, gente. Eu queria abrir essa tela justamente para isso, né? Isso aqui, né, aquilo lá, que é mais antigo, é um post. Esse daqui já é outro padrão totalmente diferente. Olha que interessante isso daqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui, né? Olha que interessante. Eu vou quebrar aqui no Quero String aqui, ó, para ficar fácil da gente ver. Ó. Olha que interessante essa API aqui, ó. Essa API, né, ela usa um contexto também chamado DTS, usa uma BO, né, uma BO ADF, que é uma BO de Zoom, do modo distribuição. E aí que interessante, ó. Ela é interessante, ela permite que você passe uma cláusula fields, ou seja, você especifica quais fields que vão ser retornados. Aqui você lista os fields, é legal porque isso aqui, se eu quiser, eu quero só passar o emitente de nome breve. É legal porque você economiza memória de JSON. Isso aqui é legal, ó. Eu economizo, né? Economizo JSON. E outros parâmetros, né? Porque, André, mas eu quero testar os filtros, né? Agora vamos chegar lá. Eu quero testar os filtros. Como é que funciona para filtrar? Vamos chegar lá. Então, ó, interessante isso aqui, ó. Eu mexi nela, tirei os campos que não me interessam. Que legal essa API aqui. Apesar dela não ser uma hash ainda, né? Ela não ser uma hash ainda, ela tem uma flexibilidade que eu gosto muito, né? Que é isso, né? Ele permite que eu defina os campos e aí eu vou retornar somente os campos que eu preciso. Então, isso que acontece? Aumenta a performance, ele vai retornar para o front-end somente os campos que eu quero, né? Somente os campos que eu quero, e isso, ó, é muito bom. Então, isso para performance, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, né? Então, as APIs REST TOTOS, né, algumas delas, não todas, permite que eu passe uma cláusula fields, né, uma cláusula fields e consiga fazer isso. Qual que é a diferença disso aqui, André? Isso aqui ainda não está no contexto REST atual, que é aquele API V1, BTB API V1, não está naquele contexto, né? Isso aqui ainda está no padrão ainda, né? Que é uma BO, uma API que fica na pasta da BO ali, ó, a DBO, eu sei que ó, é uma DBO, a DBO, né, BODI. Ele usa assim, usa o Business Object. Então, isso daqui dá para a gente ter seguinte bacana coisa. Puta, André, mas eu queria entender como é que eu uso os filtros, né? Como é que tem filtro, como é que eu aplico o filtro? Cara, tá, é fácil. Você vai vir aqui, ó, dentro do DataSul, né? Deixa eu voltar aqui o DataSul. Vai voltar aqui no DataSul, você vai voltar na tela de Zoom, que você quer aprender a usar os filtros. Nos casos é o de cliente. Aí eu vou aplicar os filtros que ele tem disponível aqui. Por exemplo, eu quero pesquisar por código, né? Código de 25 até 30. Aí eu quero pesquisar por, vamos pegar aqui, natureza, que é só pessoa jurídica. É, Enfim, vamos usar isso aqui por enquanto. Então, o que ele vai fazer para mim aqui, né? Ele vai fazer o request, né? Se eu verificar aqui na minha tela, né? Ele vai fazer o request, né? Aqui, tá aqui, ó, a request.
agora, né, já aplicando filtros. Aqui, ó, tudo bonitinho, né, daquele jeito. Então, vou só quebrar aqui em partes para ficar mais fácil a gente entender. Então, vamos quebrar aqui. Aqui são os fields. Vamos quebrar os fields aqui. Vou quebrar o que ele chama aqui de limite. E aqui, né, os filtros, que ele chama de properties. Olha só. É... Não, com certeza, tá, o Cássio? Não tenho dúvida disso, né? Por isso que a PESREST, né? Aí tem esse contexto assim, tá? Tem estratégias, tá? Para evitar isso, né? Que a gente vai explicar depois que dá para fazer estratégias para evitar isso aqui. Mas aí é um processo mais complexo, né? Um processo mais complexo. E aí tem outros conceitos. Mas isso é verdade, né? Então, se o cara, ele consegue, se o cara tiver acesso a toda a API REST, a todas as APIs REST, e ele pegar os clientes, ele vai ter acesso a todos os clientes. Então, isso é fato. Por isso que eu falei na live anterior, tá? Na live anterior, que eu mostrei para vocês como usar o padrão de OAuth 2.0, onde você define nesse padrão OAuth quais contextos vão estar liberados para o usuário. Quais contextos. Então, nesse padrão OAuth 2.0, você melhora a segurança, você seta um usuário, você seta uma API, você define o escopo, isso aí, você define o escopo, e com base nesse escopo você fecha, né, baseado no escopo, baseado no módulo, você fecha um pouco, né, dessa abertura. Então, se eu quero liberar para uma pessoa ali só um escopo de uma API, você pode pegar essas APIs, reservar elas num diretório, criar um escopo separado do módulo, e você libera para o seu usuário externo somente aquela pasta, aquele diretório que a TOS trata como uma parte do escopo da autenticação OAuth 2.0. Então, se você quiser aprender um pouquinho sobre isso, tá? Tem uma live lá no Nova Academia, que eu estou falando, foi agora, esse mês que passou aí agora, que a gente fala exatamente sobre isso. Beleza, Cassião? Então, mas isso que o Cássio trouxe é importante, tá, gente? Isso aqui se você libera lá as APIs REST para todo mundo, né? O cara, isso aqui é punk, né? É punk, né? Então, isso aqui é um problema, né? Que a pessoa pode ter acesso. Mas é outro padrão, né? Que a TOTOS tem, né? É outro padrão. Então, isso aqui é importante. Bom, pessoal, aqui, né? E aqui infinitas possibilidades, tá? Eu posso explorar aqui as telas do produto inteira. Então, cada tela vai ter uma API, vai ter uma API GET, vai ter uma API POST, vai ter um PUT, vai ter DELT, né? Se você excluir, vai ter uma infinidade de métodos, de zooms. Né? Tem zoom aqui só na tela de pedido, eu gosto da tela de pedido, justamente porque a tela de pedido tem zoom praticamente de tudo. Né? Tem zoom de tudo, tem muito zoom na tela de pedido. Tela de pedido de venda, outras telas. Então tem zoom de tudo. O que é legal com o zoom? Você consegue ter API para tudo. Então essa é a pergunta, né? Eu vou fazer uma aplicação interna, eu utilizo, né? Salvo se é algo muito específico, aí tem outros contextos que precisam ser levados em consideração. Principalmente isso que o Cássio trouxe aqui, que é a questão da segurança, né, de liberar, né, os dados aí. Quando você libera uma API, né, uma API para fora, automaticamente você coloca aí aberto aí as suas APIs. Então você tem que ter um pouco de cuidado aí com a questão da segurança. Muito bem. E, né, lembrando aqui, né, que, como o Cássio trouxe, é o ALF, né, o ALF 2 é um padrão que o DataFlow tem, e isso aqui elimina, né, não vou falar que elimina, mas melhora muito, te dá bastante possibilidades aí para você otimizar essa questão de segurança. Muito bom. Então, legal, André. Aí, né, você falou isso, bacana, eu já sabia, muita gente, alguns estão aprendendo agora. E agora, né, como que eu vou fazer para descobrir as APIs públicas do produto, né? As APIs públicas. Até hoje me perguntaram, nossa, André, mas como você sabe que tem API e tal?
Como você sabe que tem a API X, né? Uma das formas é essa, né? Eu acabei de mostrar. Então, ela é da segurança do Foundation, vou lá no Foundation e inspeciono. É do modo de pedido, vou no pedido, é de compra, vou em compra, é do estoque, vou lá em estoque. Tem tela HTML e PY praticamente em todos os modos, né? Então, eu inspeciono, aprendo, né, a utilizar, porque aqui tem todos os parâmetros necessários, e segue o fluxo. Agora, né, a outra pergunta, né, que todo mundo pergunta, André, e aí, né? Como que eu, né, descubro as APIs públicas da TOTS? O que são as APIs públicas? São aquelas APIs que a TOTS normalmente libera, né, para integração ali com CRM, para integração com algumas aplicações externas da própria TOTS, né, ou de aplicações externas. Então, a TOTS tem uma lista de APIs públicas, uma lista de APIs públicas, e essas APIs públicas normalmente possuem documentação, né? Então, como que eu encontro a documentação, né? É muito simples, você vai entrar dentro do módulo que você quer, ó, que é MS2, por exemplo, aqui no módulo CDP. Dentro do CDP aqui, ó, tem a pasta API, tem a pasta aqui V1, V2, V3, eu vou pegar aqui a V1, e normalmente, tá, dentro do módulo vai ter uma API public e o nome do módulo. Então, o que você faz? Você pode copiar esse JSON aqui, né, joga numa pastinha qualquer, vou colocar no tempo, já vou jogar aqui no tempo, no ctemp. O que eu faço? Eu venho aqui no Postman e faço um import. Faço um import, né? Vou pegar aqui a minha documentação e vou pegar meu JSON e vou dar um open, né? Eu vou cancelar aqui, gente. Eu não ia dar um import porque eu já tenho ela aqui, tá? Para não duplicar aqui, ó. Então ela vai gerar para você aqui, ó, isso aqui, ó, uma lista, né? E a documentação de todas as APIs públicas que existem. Isso a gente está falando aqui de CDP, tá? Mas tem PDP, tem FTP, tem vários, né? Vários módulos do DataSource, CCP, tem APIs públicas. Então o que tem aqui, ó? Customer Public, que é isso, né? Clientes, né? Então tem a parte de clientes, né? Então, ó, realiza o get de clientes. O que é legal aqui? Além de ter o get, né? Ele te mostrar aqui já um exemplo do base URL. Aqui tem aqui os params, né? Tem os parâmetros, né? Tem alguns parâmetros aqui que não funcionam, tá? Então esse last update aqui, nunca consegui fazer funcionar esse last update aqui, esses parâmetros. Mas tem os parâmetros e tem legal também que aqui, olha que interessante, já tem outro padrão, tá? Aqui tem isso aqui, ó, o filter, né? O que é esse filter aqui? Esse filter aqui também permite que você passe tanto os campos em inglês, né, os campos em inglês. Você pode passar os campos em inglês aqui, ó, igual Brasil. Isso não vale para todos os campos, tá? Normalmente vai valer só para os campos chave, tá? Mas permite também, se você conhecer as tabelas do banco, você pode passar, por exemplo, código emitente, você pode passar, por exemplo, o endereço, telefone. Ou seja, se você souber as tabelas do banco, você passa qualquer tabela do banco aqui na cláusula fields, você monta justamente uma cláusula where, tá? Uma cláusula where. Você vai montar uma cláusula where, e ele igualzinho você faria lá no Progress, tá? Aqui basicamente é isso, tá? Eu quero end, né? End, né? CEP, begins. Opa, errei aqui. E ele aceita, tá? Esse que basicamente é uma cláusula, né? Igual tem lá no Pro. Igual você monta a cláusula where, lá você monta um for each. Isso aqui é legal, né? Porque dá uma flexibilidade, tá? Algumas APIs que bugam um pouco, né? Os campos em inglês funcionam, principalmente os campos chaves, outras não. Você tem que fazer a busca pelos campos originais, né? Porque aqui o campo está traduzido, né? Está com serialize, né? O campo está traduzido. Então lá dentro da tabela, qualquer tabela emitente, né? Então você tem que saber os campos para você poder aplicar essa cláusula filter. Mas isso aqui é muito interessante, tá? E ajuda bastante, né? E aqui tem, né, requisição realizada com sucesso, né? Ele te dá aqui
todo o JSON, os campos, né? Como é que eu faço? Aqui é o response, mas aqui eu já tenho no get, eu já tenho aqui no post, né? Eu já tenho o body, né? Como é que eu faço o body para mim cadastrar, né? Um cliente, né? Como é que faço um post? Então vamos aqui para a parte do body, que é importante aqui, ó. Então já vem com um exemplo aqui com todos os campos. Então isso é legal, por quê, né? Dá aí uma facilidade, né? Até mesmo, se você precisa, né? Aqui tem dois utilidades. André, eu preciso liberar as APIs para integrar com o meu CRM, com o meu WMS. Então tá aqui já, que você pode, se você, desde que você consiga liberar a integração de forma segura, né? Você pode liberar a documentação, a documentação aí pro seu parceiro. Então, ou você realmente precisa reaproveitar, né, no seu portal, no seu aplicativo. Então você pode usar também, né, para reaproveitar aí dentro da sua aplicação. Então isso que é bacana, né? A TOTOS realmente utiliza essas APIs para integração, aí, principalmente dos produtos dela. Aí tem o CRM, tem WMS, então os produtos, a gente já utilizou em clientes para integração de outros CRMs externos, né? Reaproveitou essas APIs, reaproveita para outros CRMs externos. E aí, né, tem uma série de métodos aqui, ó. Tem Siri, publicidades, produto comercial, né, o produto, ó, produtos, né, de família comercial, ó, família comercial, tem moeda, né, condições de pagamento, grupo de clientes, transaction types, né, que é o tipo de transação, que são as naturezas de operação, enfim. Tem bastante estabelecimento nas filiais, enfim, micro-região, região, a parte de rota de entrega, né? Então tem bastante coisa, né? Bastante API, tabela de preço, né? Isso é importante, né? Tabela financeira, quer dizer, isso aqui, carga das tabelas, financiamento, representantes, enfim, produto do cliente, tabela de preço tá aqui, ó. Então tem tudo isso pronto. André, e a documentação está aqui. Só olhar, né? Dá uma coisa. Aí você testa, valida no post, aprendeu como é que funciona. Aí você documenta e repassa aí para os envolvidos. Muito bem. Então, né? Isso aqui hoje, né, não é nenhuma novidade, né? Já tinha falado isso aqui em outras lives, mas a pedido de muito, eu trouxe esse tema de novo aí, porque tem muita gente que agora, né, que está começando a se envolver, agora que está começando a buscar isso daqui, então essas dúvidas estão surgindo, né? Então, todo o preparativo que você precisa para começar de vez, entender das customizações da tela HTML, das PY, das APIs REST, então, tem ali na nova academia, é só acessar, tá? E não tem perda de tempo não, tá? Vai direto. Então, primeiramente, né, as dúvidas, né, vou ver as dúvidas aqui agora, quem tiver mais dúvidas, coloca aqui, aqui no chat. Eu vou responder agora as dúvidas aí de quem... Não, agora que eu vi que estava sem vídeo, vou responder as dúvidas aqui de quem colocou aqui no chat. Então, teve uma pergunta aqui, né, que foi perguntado, deixa eu ver aqui, que falando sobre escalabilidade, tá? Escalabilidade, gente, é algo sério, né, que precisa, né, ser levado em conta. Então, eu tenho uma live lá na Nova Academia que eu falo justamente sobre isso. O que é? Usando, né, os brokers escaláveis do Passway. Então, você pode hoje, dentro do DataSul, já mostrei aqui, cadastrar no Foundation várias brokers por empresa, né? Seja para uso de RPWs, seja para uso de aplicações próprias. Vou criar um portal. Se você vai criar um portal, você tem que criar uma aplicação. Você não pode simplesmente fazer um get usando o RPW padrão, o broker padrão do produto. Por quê? Vai ter muito usuário. Então, se você começa a ter muito usuário, você precisa criar lá no PESOE um broker, né, do PESOE, pronto. E ali no produto, você cadastrar ali no Foundation esse broker. E aí o que muda, tá? Eu já tenho uma live também que eu ensino que quando você vai consumir a API REST, né, você vai consumir a API REST, tem uma metodologia para isso, né? Você passa
qual é o aplicativo, qual que é a aplicação que você vai utilizar. Lá na Nova Academia tem uma live que fala sobre isso, que eu explico passo a passo como é que eu vejo lá no PESOE, como é que eu configuro, como que eu passo via parâmetro o, o aplicativo, tem uma técnica para isso, né? Como que eu passo o código do aplicativo, e aí, assim, automaticamente, quando eu crio esse aplicativo, eu passo isso via Param, né, da API, além da empresa, é claro, o que, que ele faz? Ele direciona automaticamente ali, né, para um broker escalável do PESOE. Então, André, mas eu posso ter um PESOE, um servidor só de PESOE separado? Pode, né? O PESOE não precisa estar no mesmo, o servidor de PESOE não precisa estar no mesmo servidor. Eu posso ter mais um servidor? Posso ter o servidor A, o PESOE que atende o DataSul? Eu posso ter o PESOE B, que atende os RPWs? Eu posso ter o PESOE C, que é só para o portal de vendas? Eu posso ter o PESOE E, que é só para o aplicativo? Em servidor separado, você pode. Ou você pode ter o mesmo servidor, um servidor parrudo, você tem várias instâncias do PESOE, né? E essas instâncias você direciona ali pelo DataSul. Então, isso é legal, né? Porque o DataSul, né, hoje já tem esse processo de escalabilidade de forma nativa. Hoje, né, para usar os portais, portal de representante, portal de vendas, os apps, isso já é padrão, né? Você já meio que hoje é quase que obrigado a criar uma instância do PESOE diferente ou separada do produto padrão, né? Do produto padrão. E então, o que isso traz para a gente, né? Isso traz flexibilidade e probabilidade de você criar portais aí corporativos, ou igual a gente tinha cliente, a gente tinha mais de 300 usuários simultâneos apontando no app ali, no app de produção, no app de inventário, no app de movimentação do WMS. Então, esse app é mais de 300 usuários simultâneos. Então, se você jogar isso no broker ali do PESOE do produto, cara, isso vai travar o produto, vai derrubar, então você cria um broker de forma escalável, você direciona isso, pode estar no mesmo servidor ou pode estar em um servidor diferente, né? Pode estar em servidor diferente, e depois dentro do DataSul, aí você direciona. E aí vem aquela pergunta, putz, André, e se eu não quiser passar pelo produto DataSul? Eu quero passar direto, chegar no PESOE direto. Tem como? Tem, né? Eu ensino lá também na nova academia como construir APIs REST nativas, né? Então tem um procedimento como você cria uma API REST nativa. Então você cria a API, é claro, faz o processo de criação, depois o processo de publish, e aí você consegue, né, criar a API REST nativa. Lembrando, né, que no Progress 12, 12.6 ainda tem bastante bug, precisa dar um Progress mais recente, né, tem aí algum requisito aí do Progress, algumas versões do Progress tem alguns bugs ainda, mas na versão mais recente do Progress isso aí está funcionando legal. Então eu posso construir a API REST nativa e criar brokers, né, escaláveis, independente do PESOE. Mas hoje, assim, por um processo padrão DataSul aí, você consegue só você separar, criar máquinas, né, escaláveis, direcionar os brokers do PESOE através do próprio produto, cara, isso já é fantástico. Ah, André, mas eu quero ter um Tomcat separado, né, um Tomcat separado da produção que vai bater ele no mesmo banco. Dá para fazer? Dá para fazer também. Você pode instalar um Tomcat, uma, duas, três, quatro instâncias do Tomcat separada. Dá para ter um load balance, dá para ter um load balance. Você pode colocar o Tomcat, uma, duas, três, quatro instâncias do Tomcat instaladas e uma máquina de load balancer aí que direciona para a máquina de acordo com a necessidade. Ou você pode ter um Tomcat exclusivo para sua aplicação. Eu já fiz isso com muitos clientes. Tinha uma aplicação, um portal de vendas. Putz, era muito pesado. E eu precisava liberar também essa instância externamente, né? Eu queria ali, além de usar as APIs que eu queria, né? Consumo de APIs, eu queria também liberar uma instância do PY, né? Uma instância do PY. Então, o que eu fazia, né? Eu criava uma instância do Tomcat, da TOTOS, né? Totalmente separado, totalmente isolado, é outra instalação do Tomcat. E aí o que acontecia, né? Quando a aplicação externa bate naquele servidor, ele não vai bater no IP do DataSul, ele vai bater no IP de uma outra máquina que é igualzinho o Tomcat, vai conectar ao mesmo banco, só que também apontando para um outro broker do PSOE. Então, assim, tem várias estratégias, tá?
Eu já tive clientes aí que tinha 3, 4 mil usuários, que a gente tinha um broker escalável, além dos brokers ainda tinha o load balance, que tinha várias instâncias do PESOE instalada, que era dividido em várias máquinas dos usuários. Então tem bastante coisa para fazer, né? Hoje está bem flexível. Aí é questão de estudar cada necessidade, cada realidade, né? Porque cada empresa tem uma realidade. Às vezes tem muito acesso, não tem, e aí tem que ver tudo isso, né? Então, qual que são as vantagens de tudo isso, né? Bom, eu posso construir portais independentes, que não consomem licença do TOTS da DataSul, então a gente faz muito hoje. Posso gerar escalabilidade com os portais, um portal de venda, um CRM, posso gerar, né? A gente tem clientes que o cara tem 300, 400, 500 representantes ao mesmo tempo, acessando o produto, colocando pedido, né? Então não adianta você jogar no DataSul, você vai derrubar o DataSul. Então, 400, 500 pedidos entrando ao mesmo tempo, em simultâneo. Então, joga para um broker separado, joga para uma máquina separada. E aí vai, né? Então tem uma série de infinidades. Beleza? Marco, consegui dar um overview? Outra pergunta aqui do Marco, né? Se a aula será atualizada posteriormente. Sim, tá? Todas as nossas lives, elas ficam gravadas e ela fica disponível lá na Inova Academia. Então, se você é aluno, você vai ter acesso a essa live e todas as outras, tá? Então, tem algum material que utilizou, tá lá. Todo o material fica disponível lá na Inova Academia, tá bom? Bom, pessoal, alguém mais quer perguntar alguma coisa? A hora é agora, tá? Se ninguém for perguntar, quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês. Trazer aí, né, o convite, né, para toda quarta-feira, 19h30, um feedback aí, também queria pedir um feedback de vocês, tá? Se vocês gostaram da live, foi legal, se valeu a pena, né? Então, coloca aqui no chat, é legal para a gente melhorar, para a gente crescer. André, também não achei legal, manda no zap aí, André, não achei legal, podia ter mudado isso, podia ter falado aqui, gente, a gente tem que crescer, né, e vocês que fazem a gente crescer. Então, fica aí também, aceito feedbacks de todas as formas, sejam positivos, sejam negativos, ok? E aquele convitão, né, chama seus amigos, seus colegas, convide para a nossa live. Não esquece na promoção agora, você vai indicar seu amigo, ele vai entrar na nova academia, você vai ter aí acesso a mais, né? Um pacotão aí de fontes, um packet, né? Um fontes packet, pacotão de fontes e um mês a mais de acesso à nova academia. Então, aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento. Gente, não deixe de estudar, não, pelo amor de Deus, não deixa para depois isso não, tá? Vem, entra, absorve, entende, não é só fazer por fazer, né? Que muita gente às vezes quer assim, o cara copia, eu copiei o fonte, copiei, colei ali e consigo usar o fonte. Legal, você consegue, mas entende, para um momento, né? Olha, pega a hora que você estiver no almoço, pega o vídeo lá da Nova Academia, olha, eu dou bastante dica, eu falo bastante coisa. Então, utiliza o material, utiliza tudo a seu favor. Porque toda dica que a gente dá aqui encurta caminhos, tira tempo, leva você ao resultado. Não vai deixar você na mão, aí você não vai ficar aí perdendo tempo, batendo cabeça com coisa que não precisa, tá bom? Então, é isso, né? Meu agradecimento, minha boa noite a todos, né? Minha gratidão aí por você estar aqui com a gente. E fica assim, gente. Muito obrigado. Uma grande noite a todos, uma excelente, maravilhosa quarta-feira. E a gente se vê na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Até mais.